Fala, meu povo, voltamos. Vamos falar um pouco da diversificação da vida, né? A gente tratou na aula anterior sobre as hipóteses para o surgimento da vida. Então, levando em consideração que essa vida surgiu, né, como que ela foi se diversificando na Terra, né? É sobre isso que a gente vai falar. Então, primeiro, o que eu acho interessante e que poucas pessoas sabem, né, foi como que surgiu a água líquida na Terra, né? Muito se fala, você tem oceanos, você tem rios, mas como que surgiu essa água líquida, né? O que se discute é o seguinte, é que teve, né, a Terra passou por um grande período de atividade vulcânica, né? E aí, quando a Terra se esfriou, todo o vapor gerado todo o vapor d'água gerado, né, ele condensou, correto? Subiu. E aí ele formou essa hidrosfera, tá? E a partir daí a gente passou a ter água líquida na Terra, tá? Então, exatamente dessa forma. Só que isso, cara, aconteceu há quase 4 bilhões de anos, tá? É muita coisa. E aí a primeira pergunta realmente do assunto que eu quero fazer para vocês que a gente tem que ter isso em mente, é se os primeiros seres vivos eles eram autótrofos ou heterótrofos, tá? E primeiro, o que são seres autótrofos e heterótrofos, né? Autótrofos são aqueles seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento, vamos dizer assim, né? Eles não precisam, eles produzem sua própria energia, tá? Eles não precisam se alimentar de outros seres para poder ter energia, né? Eles são autossuficientes. Já os heterótrofos, né? Exemplo de autótrofos, as plantas, né? Bactérias, né? É. E os heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir sua própria energia. Nós, né? Seres humanos é um bom exemplo, né? Animais. Então eles precisam se alimentar de outras fontes para poder obter essa energia. E aí pensando nisso, quem teria surgido primeiro? Autótrofos ou heterótrofos, né? O que você acha? Autótrofos, né, galera? Então, os primeiros seres vivos, eles foram capazes de produzir sua própria energia, tá? Então, a gente pensa que primeiro vieram os autótrofos e só depois os seres heterótrofos. Deixa eu dar um zoom aqui só para a gente poder dar uma olhada e comparar a atmosfera primitiva, tá, com a atmosfera atual. Então, lembrando que esse gráfico aqui ele ainda considera o metano, né, e a amônia, tá? A gente não vai descartar, né, porque ainda aparece nas provas exatamente dessa forma. Então, olha só, nós tínhamos hélio, hidrogênio, amônia, metano, né, vapor d'água, gás carbônico e nitrogênio. Então, hélio e hidrogênio a gente considera a atmosfera primária, tá? Já na atmosfera secundária, a gente considera ali em vermelhinho amônia, metano, vapor d'água, gás carbônico e nitrogênio. Mas lembrando que tanto a atmosfera primária quanto a secundária, elas fazem parte da atmosfera primitiva, tá? Atualmente, né, a atmosfera atual, ela já tem uma conformação diferente. Ela é formada por vapor d'água, gás carbônico, nitrogênio, oxigênio, tá? E aí, eu acho que o que a gente consegue reparar logo de cara é a questão do oxigênio. Na atmosfera primitiva não existia oxigênio. Isso é uma informação muito importante, tá? Não existia. E aí, por isso que eu botei aqui do lado a pergunta para vocês. Quando a gente compara a atmosfera primitiva, né, somente a secundária, com a atual, né, qual que é o principal gás que a gente utiliza hoje que não existia, né, naquela época? O oxigênio. Hoje o oxigênio ele é primordial para a gente. Nós utilizamos o oxigênio para sobreviver, né? Se de repente acabasse o oxigênio da atmosfera, iríamos vivenciar uma grande extinção, porque todos os seres, né, que utilizam oxigênio, eles iam para o saco, tá? E aí a grande pergunta é, de onde surgiu esse oxigênio? O que você acha? Pô, falei que na atmosfera primitiva não tinha. E aí agora existe. Da onde que ele saiu? Né? Quem produziu esse oxigênio? Quem produz o oxigênio hoje pra gente? Né?
Eles vieram, sim, ele veio através da fotossíntese, né? Com a complexidade dos seres vivos aumentando e com o surgimento das primeiras algas, o que é com o surgimento das primeiras algas? Elas foram se proliferando e aí essas algas faziam fotossíntese, né? Absorviam energia luminosa, né? Para poder e transformavam ela em energia química, né? A gente sabe que o produto da fotossíntese é oxigênio, né? Um dos produtos da fotossíntese é oxigênio, tá? E aí, então, você começou a inundar a atmosfera com oxigênio. E quando a atmosfera ficou rica em oxigênio, se experimentou uma grande extinção, né? Que alguns dizem que foi até a primeira grande extinção que ocorreu na Terra. Porque você imagina, você tinha ali uma gama de seres, né? Que não utilizavam oxigênio para poder sobreviver e você inunda a atmosfera com oxigênio. Então todos aqueles seres vivos foram para o saco, tá? A grande maioria. E aí é importante ressaltar que foi a fotossíntese que mudou a composição do ar atmosférico. Isso aí já foi questão discursiva na UERJ, tá? Então eles perguntando o que aconteceu, né? Qual foi onde foi, né? A partir de que momento que a atmosfera deixou de ser pobre em oxigênio e passou a ser rica em oxigênio, tá? Isso é muito importante. E aí a gente cai nessa questão de aeróbios e anaeróbios, né? Então o que a gente tem, o que a gente pode tirar dessa discussão é que os primeiros seres vivos, né? Como você não tinha oxigênio na atmosfera, então eles não utilizavam oxigênio. Logo, eles eram anaeróbios, tá? E aí o que se debate é o fato deles obterem energia através da fermentação. Então, mais uma coisa para a gente colocar na mente. Primeiro, os seres vivos eram anaeróbios, tá? E aí, com a evolução, né, ali em algum momento, eles passaram a fazer respiração aeróbia, né? Por pressão mesmo do meio, porque pensa, se você passou a ter um ambiente rico em oxigênio, né? Só quem vai sobreviver são aqueles seres que conseguem utilizar oxigênio, tá? Isso de modo geral, tá, galera? Porque hoje a gente ainda encontra seres anaeróbios, né? Então, assim, a gente não precisa também, meu Deus, não existe mais nenhum ser. Não. Mas grande parte dos seres, né, são aeróbios, tá? Naquele momento ali. Então, surgiu o oxigênio, grande parte dos anaeróbios foram pro saco, né? E aí você começou a ter um aumento, né, de seres aeróbios, tá? Guardem isso. Eu vou colocar esse estudo dirigido para vocês na plataforma, tá? Para a gente poder escrever um pouco, né? Colocar as ideias no papel sobre o que a gente viu aqui agora, tá? Até a próxima.